Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês que assistiram a live ontem, foi bem boa. Quem ainda não assistiu, eu disponibilizei no canal, né, para quem quiser assistir. Foi bem legal, e é dessa live e sobre outros assuntos que eu vou falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui, né, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem bastante e indicarem o canal para os amiguinhos, tá bom? Então, a live foi bem bacana. Pena, sim, que o tempo é muito curtinho, né? A gente pensa que é muito tempo, 1 hora, na verdade, foi até mais, né? A gente pensa que é muito tempo, mas não é. Na verdade, foi um tempo muito curtinho, ficou muita coisa de fora. A gente queria falar muito mais coisas, mas realmente o tempo era curto. E assim, mas eu acho que foi legal. Acho que deu para dar uma boa ideia, assim, né? Do que a gente pensa sobre esse assunto tão complexo, que realmente é óbvio que não daria para discutir em 1 hora. Uma pessoa seria incapaz, que dirá 5, né? Então, assim, mas é uma proposta muito boa, né, para se discutir. Eu acho, inclusive, que a gente deveria continuar a fazer outras lives, inclusive, para ir destrinchando melhor esse assunto, né? É realmente muito complexo, é bastante coisa para se falar, e são várias visões também, então cada um vê de uma forma. Eu não sei se vocês, quem viu, né, percebeu, mas a gente meio que estava ali alinhado de uma certa forma, mas há discordâncias que são muito saudáveis, que são esperadas, inclusive, né? E a gente vai costurando isso ao longo do tempo mesmo. Essas ideias vão sendo amadurecidas ao longo do tempo. Mas, de qualquer modo, vocês puderam ter ali, né, um pedacinho de uma coisa muito bonita, né, que é o conhecimento desses grandes, né, desses militantes históricos, como João Silvério Trevisan, como é o Luiz Motti, como é o Oswaldo Braga. Então, assim, são pessoas com conhecimento de militância muito grande. Eles têm uma experiência em militância muito grande, né? Então, são pessoas muito respeitadas dentro do meio, são pessoas com um histórico muito rico. O jornalista João Marinho também, muito inteligente, muito conhecedor também da nossa história, já que ele é um pesquisador também. Achei maravilhoso estar junto desses grandes, mas senti mesmo que faltou tempo. Uma pena, porque a gente não quer que acabe nunca, né? A gente quer ficar ali ouvindo eles falando, né, durante horas, assim. Eu ouviria com certeza durante horas. Esses assuntos eu teria até trazido antes também aqui no canal, mas como havia já essa proposta da live, eu preferi esperar, né? E agora, a partir, né, da live, a gente começar a discutir um pouquinho sobre esse assunto que é realmente bastante complicado, que é essa sopa de letrinhas. Não só isso, né? O que tudo isso implica também, né? Essas letras que acabam sendo incluídas sem que haja uma discussão prévia, sem que haja sequer uma consulta, né, a essas pessoas que estão sendo incluídas num coletivo, vamos dizer assim, sem saber mesmo se elas se interessam por isso, se é do desejo delas serem incluídas. Nem isso se faz. Então, assim, é uma coisa realmente bastante complicada. São muitos assuntos a serem discutidos, são muitos assuntos, um assunto acaba puxando o outro, mas o que eu acho que precisa ficar muito claro, eu falei isso várias vezes ontem na live, o João Marinho também falou, né? Essa coisa de separação, não é disso que se trata. Nós não estamos pedindo uma separação, até porque essa separação já existe, né? Se a gente for pensar bem, essa separação já existe. É cada letrinha por si, é cada letrinha querendo puxar a brasa para sua sardinha. A verdade é essa. Porque não há ruptura, não é essa questão de romper, de ficar inimigo, sabe, de ninguém, né? É só uma questão de realmente priorizar pautas, no caso, priorizar pautas sobre a questão das orientações sexuais, né, e deixar as identidades de gênero com as pessoas mais apropriadas para tratar disso, que são as pessoas que se identificam com outros gêneros. Todas essas letras, né, depois do B, que vai de T, Q, I, A, P, mais não sei o que, essas letras têm lá as suas pautas muito específicas, muito próprias,
né? Então, assim, que cada um cuide melhor e mais das suas pautas. E tudo bem, e que essas pautas às vezes conversam também, e que essas pessoas possam também conversar. Mas cada um, né, ali priorizando as suas pautas. Uma outra coisa também que o Trevisan colocou ontem foi essa questão dos espaços específicos, né? Porque ele questionou que só haviam homens gays. Mas assim, a proposta desde o começo foi essa, a proposta ainda quando o Marco Trajano estava vivo, foi ele que propôs essa live, foi ele que propôs esse tópico, né? E ele propôs que fosse uma visão de homens gays, até porque o Rainbow Fest, eles têm mesmo essa coisa de fazer mesas específicas, né? Mesas com trans, mesas com lésbicas, enfim. E dessa vez foi uma mesa só com homens gays. Agora, por que não? Né? Qual o problema de ter um espaço exclusivo para homens gays? Nós temos espaços exclusivos para todas as letras, né? Então, qual o problema de ter uma mesa específica para homens gays? Nós temos associações de transexuais, de lésbicas, e ok, ótimo, assim fica mais fácil realmente, está provado aí, que fica muito mais fácil que essas pessoas cuidem das suas próprias pautas, né? A gente não fica cobrando da ANTRA, por exemplo, que coloquem pessoas que não sejam trans nos seus espaços, nas suas discussões. A gente não cobra isso delas, né? Então, por que na hora que homens gays querem se reunir, né, para discutir os seus assuntos, e neste caso era uma visão nossa sobre este assunto e sobre nossos espaços também, por que não pode? Por que a gente tem que trazer outras letras? Não é? Então, assim, pode sim. Na hora que a gente tiver que discutir com todo mundo junto, a gente vai sentar e vai discutir com todo mundo junto. E a hora que a gente quiser sentar sozinho para discutir, sozinho nós vamos também, e a gente tem esse direito, e a gente não está reivindicando, né, o nosso espaço nos espaços alheios, a gente não está fazendo isso. A gente está reivindicando o nosso espaço. É um direito nosso ter um espaço. É um direito de qualquer cidadão querer se reunir, né, com as pessoas que essa pessoa escolher. Né? O Marco já tinha escolhido essas pessoas. O Oswaldo apenas continuou com a mesma ideia. E qual é o problema dele escolher essas pessoas? Ele queria debater com essas pessoas. Por que não pode? Por que só os gays têm que ceder seus espaços? Por que as outras letrinhas podem ter seus espaços exclusivos e a gente não? Não se cobra isso das outras letras. Então, qual é o problema? E aí vem aquele questionamento, já de muito tempo, mas os gays sempre tiveram seus espaços e as outras letrinhas não tinham. Tá, gente, mas a gente está vivendo nessa realidade de agora. Né? O que aconteceu no passado, se aconteceu assim mesmo, que pena, né? Porque até onde eu saiba, até onde esses mesmos militantes históricos nos contam, é que as rupturas sempre aconteceram mesmo, né? Rupturas de verdade, né? No começo, quando era lá o movimento homossexual ou o movimento gay brasileiro, houveram rupturas porque as lésbicas resolveram criar um movimento só para elas, porque elas se achavam diminuídas dentro do movimento, com pouco espaço, então preferiram criar um espaço só para elas. Ok, tudo bem. Não foi assim tão de boa, né? Foi uma coisa complicada, houve briga, houve ruptura mesmo, né? Um racha. Mas tiveram lá os seus espaços, conquistaram o seu espaço, ótimo, bacana, beleza. Então, assim, esse tipo de ruptura não é uma novidade, o que eu quero dizer é isso. Mas não precisa ser assim hoje, né? Se essas outras letras se sentem invisibilizadas, se sentem diminuídas, sentem que o seu espaço não é o suficiente, eles criaram um espaço deles. Bacana, ótimo. Né? E qual o problema de repente, gays agora terem o seu próprio espaço também? Mas sempre tiveram, então agora a gente não pode ter mais, porque sempre no passado se teve, então agora não pode mais. Né? A gente precisa muito parar
com esse discurso, né, muito atual, que a gente ouve muito, de que gays não precisam mais lutar por nada, de que gays já conquistaram tudo. O próprio João Silvério Trevisan ontem, disse que também tem ouvido isso, que ele acha um absurdo e que ele tem brigado, né, contra as pessoas que falam esse tipo de coisa. Porque realmente é um absurdo, né? Então, assim, nós não podemos simplesmente ouvir esse tipo de coisa e deixar para lá. Até porque essas coisas de rede social, muita gente fala, mas isso é bobagem. Isso é coisa que só acontece em rede social. Não é não. Isso já saiu das redes sociais há muito tempo, né? Isso já virou política, inclusive. Isso já entrou na política. Não é? Então a gente já teve uma ação, não vou ficar aqui citando mais nome dessas pessoas, né? Mas a gente já teve uma ação política, né, que excluía pessoas lésbicas, gays e bissexuais, né, e era uma ação política só para pessoas trans. E só foram incluídas as pessoas LGBTs porque houve reclamação. Então esse tipo de discurso de que gays e lésbicas são privilegiados, de que gays e lésbicas não precisam mais de nada, já saiu de rede social faz tempo. Já foi parar na política mesmo. Então assim, gente, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? A gente tem que respeitar as outras letrinhas? Tem. Óbvio que tem. Mas esse respeito tem que ser geral. Não adianta ficar cobrando respeito só de gays e, por exemplo, ficar fazendo meme dizendo que odiar gays é inevitável, que homofobia é inevitável e esse tipo de coisa sai das redes, sim. Não, isso não é só brincadeira, e mesmo que fosse, é uma brincadeira totalmente sem graça, é uma brincadeira muito ruim, que causa um clima tenso, que causa briga, que causa discussão, à toa, a troco de nada, a troco de absolutamente nada. Então, repito, não entrem nesse tipo de brincadeira, não entrem nessa de que, porque lá atrás os gays tinham todo o espaço e agora não tem que ter mais nenhum. Não, senhor, teremos os nossos sim. E a gente vai dividir o nosso espaço se a gente quiser, né? Cada um que tenha o seu espaço. É muito melhor assim, porque aí não gera briga, né? Se pode, qual o problema de ter os seus espaços, né? Se fosse uma coisa obrigatória, que todo mundo tivesse que dividir o mesmo espaço, ok, tudo bem, a gente tentaria uma forma de fazer isso de uma maneira civilizada, de uma maneira organizada. Mas não é assim que funciona. Dá para separar sim, dá para cada um ter o seu espaço, sem briga, sem discussão, sem ruptura, sem rusga nenhuma, sem nada, gente. Sabe? Não precisa a gente fazer esse drama de que, porque estão se separando, aqueles clichês, né? Unidos somos mais fortes. Não, gente, né? Tem hora que melhor é separar mesmo, porque aí cada um foca, né, na sua pauta, nos seus objetivos, fica mais organizadinho. O que é melhor? A gente pegar tudo, jogar dentro de uma gaveta ou pegar várias gavetas, separar cada coisa numa gaveta, né? Não fica muito mais fácil? Eu acho que fica muito mais fácil sim, né? Nós temos nossos problemas específicos que nós precisamos discutir nos nossos espaços, sem interferências. Fica igual reunião de condomínio. Todo mundo, você chega numa reunião de condomínio para tratar de um assunto, no final das contas aquele assunto não é tratado, tratam de todos os outros, né? E no final ninguém resolve nada, nem o assunto que foi proposto, nem o assunto que levaram. Então assim, gente, organiza. É melhor assim, a gente organiza, fica todo mundo amiguinho, fica todo mundo coleguinha, cada um resolvendo os seus problemas, né? Agilizando as suas pautas. Eu acho que é muito melhor, como o João Marinho mesmo falou ontem, na hora de, por exemplo, criar uma política pública, a gente precisa de objetividade. Então não adianta chegar lá, qual é a proposta? É isso, aquilo outro. Não é assim que funciona. Então isso fica muito mais fácil sendo feito dessa forma. Repito, ninguém está brigando com ninguém, não é isso. É que cada um tenha o seu espacinho bonitinho, segmentadinho, cada um resolve as suas pautinhas. Espero que essa parte tenha ficado entendida. Se não ficou entendida, quem tem dúvida ou discorda, comenta aí pra gente ir conversando, comenta aí bastante pra gente ter um assunto, pra gente poder conversar. É assim que se faz. A gente só se entende dessa forma,
Não é? E por favor, sem agredir o coleguinha. O coleguinha não está propondo briga, o coleguinha só está propondo que se organizem. Os espaços, é só isso. É muito mais fácil, gente. Na boa. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.